Ontem começamos a contar a história de Carmen e Pedro, fazendo uma breve retrospectiva. Carmen e Pedro se conhecem no trabalho e, apesar de ele ser um homem fechado, sisudo, Carmen acaba se apaixonando. Eles ficam juntos, namoram e por fim se casam. Têm filhos, mas com o passar do tempo, ela percebe que o marido guarda uma grande tristeza, pois percebe que, apesar de ter uma família linda, ele não é feliz. Até que um dia, ele revela que tem um segredo guardado, que nunca revelou, por medo de Carmen abandoná-lo. Ontem paramos no momento em que Pedro, depois de muita hesitação, resolve finalmente abrir seu coração à esposa. E é justamente a partir daí que retomamos a narrativa. Eu acho que pelo fato de ele ter ficado doente, foi que, num momento de fragilidade, ele resolveu abrir seu coração para mim. Me contar o terrível segredo que ele guardava às 7 chaves. Olha, eu já tinha pensado em tudo. Até que ele tivesse matado alguém. Só para se ter uma ideia. Implorei muitas vezes para que ele me contasse, afinal de contas, eu era sua esposa, sua companheira. Mas foi só quando senti que ele estava fragilizado que ele acabou se abrindo comigo. E quando ele finalmente começou a revelar o segredo, a me contar a sua tão bem guardada história, que me deu aquele estalo. Eu acho que nunca vou esquecer aquelas palavras, quando ele finalmente me revelou o que guardava no peito e o que o mantinha com aquela tristeza no olhar. Sabe quando você percebe que a pessoa não é feliz? Ele tinha tudo para ser feliz. Uma família linda, uma esposa que o amava. Foi antes de te conhecer, Carmen. Eu era bem jovem. Foi nessa época que eu conheci uma moça no trabalho e me apaixonei por ela. Olha, eu sei que você vai ficar magoada, mesmo tendo acontecido antes da gente se conhecer, mas eu amava mais do que tudo. Tanto que, apesar de já terem passado mais de 40 anos, eu acho que ainda amo essa mulher. Nunca consegui esquecê-la. Acho que vou morrer carregando esse amor aqui trancado no meu peito. Repito, bastou ele começar aquele relato para eu sentir aquele apeito no peito, aquela vontade de chorar. Ele tinha conhecido essa mulher no trabalho. Tinha se encantado por ela. Depois de um tempo, começaram a sair, a se encontrar. Até que um dia, depois de alguns meses de relacionamento, ela desapareceu. Simplesmente sumiu sem deixar rastro. Não apareceu mais para trabalhar, não avisou ninguém. Não deu nenhum tipo de explicação, sequer ao chefe. Segundo Pedro, foi o pior momento da sua vida, porque ele amava de todo o coração. E naturalmente, imaginava que fosse correspondido, até porque era o que ela também falava, que o amava. A cada palavra do meu marido, eu me sentia mais encolhida, mais pequenina. Eu sofri tanto. Cheguei a emagrecer vários quilos, porque
Não tinha vontade nem de me alimentar. Depois que ela sumiu, eu pensei tanta coisa. Mas sabe, ela não deu uma explicação. Eu só continuei trabalhando porque não tinha outro jeito, porque também tinha alguma esperança de que ela desse notícias, tornasse a aparecer a qualquer momento. Mesmo assim, cheguei a pensar no pior. Até porque os dias foram passando, os meses, até que quando me dei conta já tinha completado 1 ano que ela tinha sumido da minha vida. Foi nessa época que, já não suportando mais a saudade, eu criei coragem e fui até o setor de recursos humanos da empresa. E ali eu consegui os dados. Onde ela morava. Naturalmente que ninguém sabia do nosso envolvimento. Até porque a gente tinha conhecimento de que podia dar problema ali, o pessoal não gostava de funcionários se envolvendo, então, mesmo assim, me forneceram a ficha dela, onde constava o endereço em que ela morava. Eu tenho até a foto dela aqui. Eu vou te mostrar, Carmen. Tá aqui, ó. Olha cada palavra que eu ouvia da boca do meu marido. Eu ia me encolhendo mais e mais, porque eu cheguei a pensar em tanta coisa, até que ele tivesse matado alguém. Jamais imaginei que o tal segredo pudesse se referir a um amor do passado. Quer dizer, pelo que ele estava me falando, não era do passado. Ele mesmo chegou a dizer que, mesmo depois de 40 anos, ainda amava. De posse do endereço dela, que o pessoal do Recursos Humanos me passou, eu fui até o endereço, só que naquelas alturas já não tinha mais ninguém morando lá. Estava tudo vazio. A frente da casa, inclusive, estava coberta de mato. Foi através de um vizinho que eu fiquei sabendo. Ele me viu lá, batendo palmas e chamando. Sabe, quando aquele homem me contou, eu juro por Deus, eu nem imaginava. Quando ele me viu ali, chamando pelo nome dela, ele apareceu na janela e perguntou o que eu era da Carmen. Eu falei que era colega de trabalho, que estava preocupado, porque... E foi então que ele me falou: a Carmen se mudou já faz tempo, viu? Ela engravidou e não quis contar para ninguém que era o pai da criança. O homem contou que os irmãos dela, que era um pessoal meio barra pesada, tinham jurado que iam matar o cara quando descobrissem quem era o pai daquela criança. Porque para eles, e naquela época, era um tempo diferente, era uma vergonha uma moça solteira ficar grávida. Aliás, para toda a família. E segundo esse vizinho, foi por isso que eles decidiram se mudar. Ir embora para um lugar onde ninguém os conhecesse. E não tinham passado o endereço para ninguém. Deve ter sido mais ou menos assim que esse vizinho relatou a história para o meu marido. E segundo esse homem, desde então, ninguém nunca mais teve notícias daquela família. Ou seja, tinham se mudado por vergonha, porque naquela época, repito, era diferente. Era uma vergonha uma moça de família, solteira ainda por cima, e sem namorado, porque oficialmente ninguém sabia que a gente namorava, engravidar. Ninguém sabia que os dois andavam se encontrando. Olha, quando o meu marido terminou de contar aquela história,
Eu fiquei paralisada diante dele, sem saber o que dizer, o que falar. Só imaginando, então é isso. Por isso que o meu Pedro traz essa tristeza no olhar. Essa amargura no coração. Agora estava claro. Ele ainda amava. Tinha descoberto que ela esperava um filho dele. Aí a família descobriu e por vergonha se mudaram do lugar. Ela tinha engravidado, mas preferiu fugir. Ir embora sem dar notícias. Sem dar sequer uma chance do Pedro pedir em casamento. Ver a sua barriga crescendo, acompanhar a gestação, ver o filho nascer, crescer. Então era isso que tanto atormentava. Era por isso que ele bebia. Que vivia com aquele olhar perdido. Que não conseguia demonstrar afeto, nem mesmo pela família. Ele nunca tinha deixado de amá-la, de pensar naquela mulher. Mesmo as décadas tendo passado. E mesmo assim tinha se casado comigo. Tivemos filhos. Só que nada disso tinha sido capaz de cicatrizar aquela ferida. Ele vivia se martirizando. Imaginando como seria sua vida se tivesse tido a chance de viver ao lado da mulher que amava. Naturalmente pensava também como estaria o seu filho. Como seria o seu rosto? Ou seria uma menina? Nem isso ele soube. Se os dois estavam bem, precisando de alguma coisa, e de tanto pensar em tudo isso, ruminar, ao longo dos anos, ele foi se tornando aquela pessoa amargurada que eu conhecia. Já se encontrava nesse estado quando a gente se conheceu. Por isso, ele sempre foi daquele jeito, discreto, quieto, sisudo. Não fazia, nem dava demonstração de afeto em público. Não andava sequer de mãos dadas comigo na rua, nem depois que a gente se casou. A amargura parecia ocupar todo o espaço em que antes havia um coração. Então era esse o seu segredo. Eu cheguei a pensar em tanta coisa, mas nunca imaginei que era essa a coisa tão terrível que ele tinha escondido de mim durante tanto tempo. Meu Deus, já fazia mais de 40 anos que estávamos casados. Nossos filhos todos criados, cada um com a sua própria família. Tudo bem, eu sei que tudo aconteceu numa época em que nem nos conhecíamos ainda. Não era algo assim tão difícil de perdoar, como ele vivia dizendo para justificar o fato de nunca ter me contado essa história. Era algo que fazia parte do passado. O problema, a parte mais terrível dessa história, é que fazia parte do passado, mas fazia parte do presente também. E essa foi a parte que mais me doeu, que me deixou arrasada. Quando ele falou que talvez morresse sem esquecer essa mulher. Ele falou com todas as letras que ela tinha sido a única mulher que ele tinha amado de verdade. Ele não tinha conseguido esquecê-la depois de 40 anos. Meu Deus, ele ainda guardava aquela foto que tinha conseguido junto com a ficha da mulher no Recursos Humanos da empresa onde eles trabalhavam. Mais do que isso, tinha feito cópias dessa foto. Colou uma foto dele ao lado da foto dela. Até isso ele me mostrou. Chegou a fazer ampliações. Sabe, uma verdadeira paranoia. Uma coisa obsessiva.
Repito, se tivesse ficado no passado, mas é que não tinha ficado. De modo que o meu mundo desmoronou diante de todas essas revelações. Eu fiquei sem saber o que fazer, porque, sabe, a minha vida toda, de repente, passou a não fazer sentido. Só lembro de ter saído aos prantos para a rua e de ter andado sem destino. Era fácil perdoar um amor do passado, do homem que eu amava. Mas era impossível esquecer que esse homem, que era meu marido, ainda amava aquela mulher que havia conhecido antes de me conhecer. Era difícil perdoar um homem que tinha tirado de mim o meu direito de ser amada de verdade por outra pessoa. Sim, porque ele mesmo confessou que nunca tinha me amado durante todos aqueles anos. Era aquela mulher que ele amava, aquele fantasma. Só de imaginar que eu tinha dedicado tantos anos da minha vida a esse homem. Um homem que nem mesmo me enxergava, que não me dava carinho, que não segurava a minha mão quando a gente saía junto, que talvez fizesse amor comigo, imaginando que estivesse fazendo amor com a outra. Minha vontade era de morrer. O pior é que ela nunca o amou de verdade. Sabe, isso fica muito claro. Até porque não teve a consideração de deixar um bilhete de despedida, dar um telefonema explicando tudo. Simplesmente sumiu da vida dele sem deixar rastro. E o pior, carregando um filho dele no ventre. Eu acho que isso foi o que mais me doeu. Enquanto eu tinha dedicado meus melhores anos para esse homem, era naquela ingrata que ele pensava. Era ela que ele continuava amando de todo o coração. Agora eu percebia, ele tinha razão. Ele não tinha matado ninguém como eu cheguei a pensar. Mas eu realmente não iria conseguir perdoá-lo. Tanto que depois que voltei para casa, não tive dúvidas. Arrumei minhas coisas e fui para a casa de uma das minhas filhas, com a intenção de não voltar. Passei 40 dias sofrendo, me consumindo, chorando, tentando reencontrar um sentido para minha vida. Eu estava decidida a nunca mais voltar para o Pedro. Mas aí, uma ligação dele me fez repensar a minha decisão. Ele me ligou e conversou comigo de um jeito tão calmo, tão carinhoso. Chegou a pedir perdão. E mais do que isso, pediu que eu voltasse para casa. Uma coisa que eu jamais acreditei, imaginei que ele pudesse fazer. Mais do que isso, eu acho que a frase que me fez repensar e voltar atrás foi quando ele falou: volta, Carmen, porque eu tô sentindo tanto a tua falta. Sabe, aquela frase me tocou o coração. Fiz as minhas ponderações, botei tudo na balança, e como sempre fui uma pessoa muito religiosa, seguidora da palavra de Deus, resolvi lhe conceder o perdão. Até porque quem não merece uma segunda chance? E eu percebi que ele estava precisando tanto de mim. Mesmo assim, fiz uma exigência para voltar para casa. Ele teria de dar um fim naquelas fotografias que guardava as 7 chaves, que venerava como se fosse a imagem de uma santa, de uma deusa. Mesmo sabendo que para ele seria difícil se desvencilhar de tudo aquilo.
Eram coisas que o tinham acompanhado durante praticamente toda a sua vida. Só que eu finquei pé. E com a ajuda de uma amiga, em vez de rasgar aquelas fotos, as guardei em um lugar seguro, longe de casa. Tudo com o conhecimento dele, claro. E deixamos tudo lá à sua disposição. Caso um dia sentisse vontade de rever aquela sombra do seu passado. Eu só não queria aquelas coisas ali em casa. Isso eu acho que não iria suportar. Depois juntamos os nossos filhos. Eu ainda tentei reencontrar essa mulher. Ou então o filho dela, filho do meu marido, para ver se aquilo poderia, quem sabe, aplacar aquela dor que o Pedro carregava na alma durante todos aqueles anos. Só que apesar do nosso esforço, nunca conseguimos encontrar um rastro, nem dela, nem do filho. Pelo menos tentamos. E apesar da dor que eu senti, da humilhação que passei, depois que ele me revelou aquele segredo, uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer, aconteceu. Juro que foi surpresa para mim. A nossa vida começou a mudar. E por incrível que pareça, começou a mudar para melhor. E eu digo isso porque, depois que me contou aquilo que tanto o afligia, o Pedro, pouco a pouco, foi se tornando uma pessoa mais serena. Era como se ele tivesse tirado o peso de 1 tonelada dos ombros. Ele passou até a sorrir. Não sempre, claro, mas a demonstrar afeto pelos filhos. Principalmente pelos netos. De um modo como até então jamais tinha acontecido. Até o modo de se vestir ele mudou. Ele que só usava camisas brancas porque não queria chamar a atenção, pelo menos foi o que ele me disse quando a gente se conheceu. Passou a usar roupas de outras cores, camisas sem manga, passou a conversar mais. É como eu falei, parece que ele tinha se libertado daquela amargura que o castigava. Inclusive, passou a se interessar mais pela minha crença, pelos ensinamentos de Deus, a ler a Bíblia, coisa que eu nunca o vi fazer durante quase 4 décadas de casamento. Para se ter uma ideia da mudança dele, com o tempo, ele passou a andar até de mãos dadas comigo na rua. Olha, foi um verdadeiro milagre. Acho que posso dizer assim. Um dia, inclusive, reunimos toda a família para o almoço, e ele, que sempre foi tão discreto, calado, sisudo, pediu a atenção de todos e chegou a fazer um discurso que eu trago gravado comigo aqui na minha memória. Eu jamais imaginei que ele pudesse ser capaz de, na frente de todo mundo, falar aquelas palavras. Parece que o estou vendo diante de mim. Antes, eu era um homem sozinho. Mas hoje eu tenho uma família, tenho meus filhos, meus netos. Somos 17 ao todo. Eu passei muito tempo da minha vida preocupado com o meu passado. E vocês, melhor do que ninguém, sabem disso. E só agora eu vejo quanto tempo que eu perdi. Quanto tempo eu desperdicei. Perdi de acompanhar melhor vocês, meus filhos, crescendo. Mas ainda bem que Deus me deu uma boa esposa. Alguém que para mim é um tesouro. Porque enquanto eu me afundava na bebida, ela sempre esteve do meu lado. Cuidando de mim, de vocês. Mesmo que eu nunca tenha retribuído a altura.
Por isso é que, nesse momento aqui, diante de todos vocês, eu queria agradecer a minha mulher por tudo que ela fez, pela paciência, pelo amor que sempre dispensou a mim, a vocês, meus filhos, durante todos esses anos. Olha, eu fiquei tão emocionada ao ouvir aquelas palavras que foi impossível conter as lágrimas. Aliás, não apenas eu, muita gente chorou. E depois, o impensável aconteceu. Ele se aproximou, me abraçou e me beijou na frente de todo mundo. Sabe, foi só naquele momento que eu senti o quanto ele estava sendo verdadeiro, sincero. Senti que ele agora tinha certeza de que eu sempre fui a pessoa certa na sua vida. A esposa que sempre o amou de verdade. Deu para ver que ele tinha percebido que havia desperdiçado seu tempo pensando e amando uma mulher que, na verdade, nunca fez parte da vida dele. Ele percebeu que devia ter sido para mim, que ele devia ter dispensado todo o amor e o carinho. Mas é como dizem, né? Nunca é tarde para abrir os olhos, nunca é tarde para perceber a verdade. Passaram 2 anos desde que ele me revelou o seu terrível segredo. E uma coisa eu digo sem medo de errar: foram os melhores anos da minha vida. Disso não tenho dúvida nenhuma. Nunca tínhamos sido tão felizes. Infelizmente, sua doença era irreversível. E para a tristeza de todos nós, chegou o dia em que ele foi obrigado a nos deixar. O que sobrou foram as lembranças dos bons momentos. Quanto aos maus, e digo isso do fundo do coração, parece até que nunca existiram. Passaram como se fosse uma tempestade que vai embora e dá lugar aos raios do sol. O que restou, Pedro? Espero que você esteja me ouvindo, de onde estiver. Essa saudade, ao mesmo tempo doída e gostosa. Essa esperança que eu guardo no coração, de que um dia eu vou poder te reencontrar. De que um dia estaremos juntos novamente no novo mundo que nos foi prometido pelo Criador.